Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fico feliz de ver meus irmãos, a irmã com o novo visual, seu esposo, essa família maravilhosa, seus filhos, com Luan, minha esposa Naila, meu pai Roberto, está aqui atrás de mim, o ancião da casa do Senhor. Eu quero louvar a Deus por Ele estar vivo e com saúde e estar ao meu lado. Isso é a maior alegria da minha vida, ter o meu pai ao meu lado. Quero falar essa noite, e hoje nós temos uma palavra de ensino. Eu quero que você manuseie bem a Bíblia. Quero que você pegue a sua Bíblia, que o culto de terça-feira, Pai, Senhor, meu filho, o culto de terça-feira é o culto da sabedoria. Não existe uma sabedoria mais poderosa do que a própria palavra de Deus. A palavra sabedoria, ela vem do sentido de saber. Então, sabedoria não é conhecimento. Porque tem gente que tem conhecimento, mas não sabe aplicar. Então, não tem a sabedoria para aplicar o conhecimento. Então, nessa noite, nós estamos trabalhando alguns temas teológicos. E hoje o tema dessa noite é Cristo Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. E eu peço para os irmãos que sempre compartilham das mensagens que nós temos falado aqui nessa live, nos cultos de terça da sabedoria, que tem sido uma grande bênção para a vida daqueles que são amantes da palavra, que estudam a palavra e que querem ter um conhecimento mais profundo da palavra. Jesus disse que nós seríamos odiados por nós pregarmos o cristianismo. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de começar a trazer o ensino que eu quero, para dizer que o cristão, sem ele fazer nada, ele não precisa fazer nada, automaticamente ele será xingado, porque Jesus ele já disse que o mundo iria nos odiar por causa do nome dele. Então Jesus ele já nos preparou, para este mundo, para vivermos nesse mundo. Enquanto você está entrando aí, o tema hoje é muito forte. Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, será que nós vamos falar sobre Jesus é Deus? Jesus é homem? Se Jesus é Deus, por que Ele é Deus? Se Jesus que é Deus, então por que Ele é homem? São temas que parecem que vai mexer com a nossa mente. Como é que pode um Deus ser homem e um homem ser Deus? Tentaram criar a ideia, sabe aonde, missionário Anderson? Na filosofia grega, na religião grega, um semideus, um homem que era metade homem e metade Deus, que é o Perseu, Tentaram criar o super-homem que veio e se tornou um super-homem, mas infelizmente esse personagem é só um fictício. Thor, que é um semideus também, mas tudo que nós buscamos, um Deus, um semideus, ainda está muito longe daquilo que foi verdadeiramente, segundo a palavra de Deus, um homem 100% e 100% Deus. O texto que eu quero usar está em João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com, fale mais alto, e o Verbo estava com Deus. Olha só que interessante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com, e o Verbo era, ele estava no princípio com Deus. Aí diz claro assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, nele estava a vida era a luz dos homens.
quero que você entenda os termos que nós vamos estudar. Estamos falando aqui que esse entendimento pode até parecer que está dentro da doutrina da Trindade, porque está relacionado com a doutrina da encarnação. O que é a doutrina da Trindade? É o entendimento que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Pois é, só que essa doutrina ela está ligada à doutrina da encarnação. É o verbo, né, doutor Roberto? O verbo virá o quê? Carne. Então, no caso, Deus ser ou nascer de um ventre de uma mulher e vir como homem parece um absurdo, mulher de Deus. Como Deus pode vir e nascer de um ventre do homem? É loucura, não é, missionário? Ou ele é Deus ou ele é homem. Mas o que a Bíblia fala? Então vamos primeiro para o entendimento teológico. Alguém diz assim que teologia é do diabo. É do diabo a ignorância, porque quem não estuda a Bíblia é ignorante, é falso profeta e não conhece nada da palavra de Deus. Então quando você estuda a Bíblia, automaticamente você estuda teologia. E a teologia apresenta os falsos profetas com a verdade. Infelizmente é assim. Mas a igreja primitiva, ela considerava como uma verdade sobre a encarnação do Verbo. Então ela cria o seu concílio na época. O concílio era feito por rabinos, por judeus que viveram na época de Jesus. E aí foi passando e criou-se a igreja primitiva, né? E criaram-se os líderes da época. E dentro desses, nós temos um credo chamado o credo da Calcedônia. Quem são esses? Foram as pessoas que examinaram e passaram a trazer um ensino bíblico profundo a respeito de Cristo ser o Filho de Deus, mas também Cristo ser o próprio Deus encarnado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a ortodoxia judaica acreditava piamente que essa era a doutrina que deveria ser pregada, que Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. A primeira natureza, que é a natureza divina. A segunda natureza é a natureza humana. Então eu entendo que Jesus ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Como Deus, ele opera milagres incontáveis. Como Deus, não tem limite para o seu poder. Você vê na Bíblia que diz assim: todo o poder me foi dado no céu e na... Isso é poder de homem ou poder de Deus? Curar paralíticos é poder de homens ou poder de Deus? Dar vista aos cegos é poder de homem ou poder de Deus? Curar os surdos é poder de homem ou poder de Deus? Ressuscitar mortos é poder de homens ou poder de Deus? Purificar leprosos é poder do homem ou poder de Deus? Então, como Deus, ele purificava, curava, limpava, dava vista, ressuscitava mortos. Então, como Deus, ele opera as coisas no níveis espirituais. Como Deus, ele prediz o futuro. Como homem, ele só entende o natural. Mas como Deus, como diz a Bíblia, é que ele saberia que ele venceria a própria morte. Isso ele falou para Pedro: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então ele tem uma autoridade divina. Como Deus. Quando ele vence a morte, ele ressuscita. Ele está mostrando a natureza divina. Edson, anota isso aí. Dentro da natureza divina, ele ressuscita. Então, qual é a barreira que ele quebra aqui? Porque segundo a medicina, até 2, no máximo 2 dias, até 3, vamos dizer que pode ressuscitar, mas o corpo não aguenta e fica sequelas, porque o homem não consegue ficar sem comer, sem oxigênio durante 3 dias e não ficar nenhuma sequela.
Mas Jesus Cristo, ele rompeu a barreira do tempo, a barreira do espaço, ele rompeu com a morte e ele ressuscitou quando ele vence a morte. Então, ele vence a morte, ele sobe ao céu. Isso aqui aparece a pessoa divina de Jesus Cristo. E no céu, quando ele está subindo ao céu, e ele fica lá eternamente. Eu quero que você entenda que dentro dessa versão da Bíblia King James, que diz que no passado, o sábado, neste caso no domingo, quando estamos falando da ressurreição, nós temos um dia que esse Deus verdadeiramente ressuscitou. Então não foi uma história qualquer inventada. Tem um dia, tem um mês, tem um ano da ressurreição. Tem testemunhas que ele era Deus verdadeiramente. Que dia era? No caso aqui, o domingo. Duas testemunhas apareceram lá. Uma é Maria Madalena. Por que ela foi chamada de Maria Madalena? Não porque ela era uma prostituta, como uma visão de uma igreja prega. Não, Maria Magdalena. Seu nome vem de Maria de Magdala. Quer dizer que ela surgiu de uma cidade. Por isso que era chamado o nome e o nome da cidade. Por exemplo, irmã, Jesus de Nazaré. Porque ele era Jesus da cidade de Nazaré. Por isso ele ficou conhecido como Nazareno, né? E outros nomes, Bartimeu, é o filho de Timeu. Então, não pense que Maria Madalena está ligada porque ela era uma prostituta. Não, está ligada à sua cidade. Mas as testemunhas que viram que Jesus ressuscitou como Deus foi Maria Madalena e uma outra Maria, que no escrito de Mateus, capítulo de número 28, elas foram, providencia por favor água para mim, meu filho, e lenço. Elas foram ver Jesus, que havia sido crucificado. Como ele disse, eu vou ser crucificado, mas eu sou Deus, e como Deus, eu vou ressuscitar. Tremendo, né? Então elas ficaram curiosas. E como elas estavam curiosas, o que elas fizeram? Correram para saber onde estava o corpo de Jesus. Uma coisa muito interessante que aconteceu na ressurreição é o seguinte: é que um anjo desceu do céu. Veja, vamos relacionar com coisas verdadeiras e espirituais à divindade. Só um ser divino que atrai um ser celestial como um anjo. E a Bíblia diz que no dia que elas foram ver esse evento, um anjo desceu. E se você conhecer lá em Mateus capítulo 28, os romanos mandaram 4 soldados rolar a pedra para fechar o túmulo de Jesus. Primeiro, para não roubar o túmulo de Jesus. Segundo, para não dizer que os judeus, que os crentes, tinham pegado o corpo de Jesus e falado que ele havia sumido e iriam esconder o corpo de Jesus Cristo. Ok? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então um ser divino aparece, um anjo. E o que esse anjo faz? Tem alguma prova que apareceu um anjo? Tem um registro de Mateus. Por isso que nós temos o livro do Novo Testamento como um registro histórico, como um registro fidedigno que verdadeiramente Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E quem mais viu isso? Os próprios soldados, porque diz o texto lá em Mateus 28, depois você lê, que no primeiro dia tal, tá lá, que eles, soldados, ficaram tão espantados, ficaram tão atordoados, que eles ficaram como mortos. Então, eles viram o anjo rolando a pedra. Aí o anjo ficou sentado em cima da pedra ali, e esperando quem? As Marias. Fazer o quê? Quando você lê o texto, você vai ver que ele sabia que elas foram lá porque elas acreditavam em Jesus.
E ele diz lá no texto: olha, eu sei o que vocês vieram fazer aqui, mas eu quero dizer uma coisa: não tenham medo, pois ele não está aqui, ele já ressuscitou. Um grande terremoto abalou. Então entenda que esse estudo, nós temos aqui 4 testemunhas de soldados, 2 testemunhas de mulheres e mais o relato do escritor, que é o evangelista Mateus. Então ele se apresenta ali como Deus. Veja que não foram somente os guardas, mas as mulheres evidenciaram que o Jesus Deus, ele havia ressuscitado. O mais importante é que vocês entendam que ele não estava ali porque ele já havia ressuscitado. Percebe como o divino que está no princípio, aquele que está no céu, o Criador dos céus e da terra, ele tem o poder de ressuscitar dos mortos. Falamos então que Jesus é uma deidade. O que é isso, pastor? É uma divindade. Ele é um ser que é Deus. Sabe aquele espírito lá do princípio da criação do mundo? É esse que eu estou falando. Sabe aquele que disse: eu sou? É o próprio Jesus. Mas muita gente não entende, porque querem racionalizar aquilo que é divino com aquilo que é carnal. Como homem, Isaías 7, verso 14, abre a sua Bíblia, acompanhe comigo. Veja o que diz aí o Jesus homem, Isaías 7, 14, que é o Deus homem. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Que sinal é esse? Primeiro, que uma mulher vai conceber algo espiritual e dará luz a um filho, e vai chamar o seu nome de quê? Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Seria isso uma coincidência de um livro profético de muitos anos atrás? Como é que na época de Herodes, no tempo do rei Herodes ali, no ano Domini, para muitos estudiosos dizem que aquele ano era o ano Domini, quer dizer, um ano da dominação romana, ou chamado de Era Comum. Eu digo que é a Era de Cristo, a Era Messiânica, a Era do nascimento de Jesus, porque na história registra-se que ele nasceu, e justamente muito semelhante à profecia. Porque o que a sua mãe fez? A sua mãe entendeu que o seu filho estava ali porque ela foi gerou-se pelo Espírito de Deus. E o que eu acho mais interessante é que nasceu numa cidade profetizada, chamado Belém da Judéia. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então você tem que declarar que Jesus é homem, mas que Jesus é 100% homem, mas Jesus é 100% Deus, sem dúvida. Não tenha dúvida que Jesus é Deus, mesmo que o judaísmo pregue contra essa visão, porque eles não acreditam que Jesus é Deus, porque eles limitam o poder do próprio Criador. Se ele disse na sua palavra que ele nasceria um homem e queria salvar o pecado da humanidade, isso foi um fato, porque aconteceu e nasceu, e ele fez-se cordeiro. Aí você pergunta para mim: pastor, qual é o problema de Jesus vir como homem e salvar a humanidade? O primeiro problema é que a lei de Moisés diz que era um sacrifício de cordeiro. Mas quando você lê o livro de Hebreus, ele se faz
sacrifício não anual, não uma vez por ano, durante todos os anos, mas ele faz um único sacrifício que eu preguei numa mensagem dessas aí, chamado sacrifício eterno. Ele é o Cordeiro Pascual antes da fundação do mundo. Então veja que Maria coloca o seu nome de Emanuel. Qual é o problema aqui? Nenhum. Ele foi gerado de um ventre feminino. Então aqui vai apresentar o lado ou a natureza humana, porque ele nasceu de um ventre feminino. Apesar que ele foi gerado pelo Espírito, para comprovar, diga comigo, duas naturezas, divina e humana. Então, teve um corpo. Jesus, como homem, teve um corpo. Como homem, teve uma família, teve uma mãe, teve um pai, teve seus irmãos. Então veja, como homem, ele trabalhou. Como homem, ele estudou. Está onde isso na Bíblia? Quando ele ia aos 12 anos fazer o Bar Mitzvah. A palavra Bar Mitzvah significa filho da lei. Lembra que ele apareceu lá doutrinando os fariseus? E os mestres da lei ficaram espantados. Que doutrina é essa? Que sabedoria é essa? E lá no Salmo diz que tu me fazes mais sábio do que os meus mestres. Então, como menino, ele estudou a sua razão, ele preparou a sua mente como homem, ele andava, caminhava como ser humano, andava de cidade em cidade, e uma evidência que ele estava bem vivo, é que ele falava. Lembra que ele ensinava o Evangelho? Lembra? Então ele abria a boca, então ele era um ser vivo de carne e osso, mas estava ali segundo a vontade de Deus. Mas ele cansava como homem, tanto prova que ele parava lá. Você lê em João capítulo 5, ele parou onde? No poço, e estava cansado da viagem. Ele cansou, como homem ele sentiu sede. Mulher, dai-me de beber. Tu sendo judeu, vem a mim que sou samaritano, tu pede, dai-me de beber. Então, como homem, ele tem as características naturais de homem, sentir fome. O diabo tentou no deserto quando ele estava jejuando. Qual é a maior prova que ele ali, como homem, sentiu fome? É quando ele jejuou 40 dias. 40 dias ele teve fome, diz a Bíblia. E o diabo olhou para ele e diz: ó, se tu és o quê? Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em... Mas ele disse que nem só de pão viverá o... Mas ele estava com fome? Estava. Sentiu sono? Sentiu. Lembra daquela passagem do barquinho lá? Lucas 8, 22? Que quando os discípulos estavam ali e ele estava dormindo no barco, e veio uma grande tempestade missionária. E quando eles viram aquela tempestade, olharam para trás, gritaram: Jesus, 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 cadê tu? Está dormindo. Porque trabalhava muito, andava no sol, andava de jumento, pagava o preço, sofria por causa da sua mensagem. Isso são características inerentes a homem. Temos então, agora que você entendeu essas duas partes, a natureza divina e a natureza humana. Então a pergunta que eu faço, eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem: por que Jesus é Deus? Porque no Salmo 121 ele diz que ele não dorme. No Salmo 121 ele não tosqueneja. No Salmo diz que foi dado a ele poder sobre todas as nações da terra. Ele é Deus porque ele é a essência. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, olha, preste bem atenção. Talvez você não estão acostumado com isso. Ele tem a essência tão divina e tão humana ao mesmo tempo. E
E aí eu vou tentar explicar para vocês em detalhes isso, se der tempo. Que ele apareceu se anunciado pelo homem chamado João Batista. João Batista prepara o caminho da vinda do Senhor. Aí olha o que João Batista prega. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. E quando Jesus chega lá, João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora entenda comigo. O profeta era João Batista, estava anunciando a vida do Messias. Sacerdote era Anás e Caifás. Então Jesus não era nem profeta e nem sacerdote, apesar que ele poderia exercer essas unções, porque como profeta ele profetizou Mateus 24, o final dos tempos. Ele abriu a boca e profetizou coisas que breve hão de acontecer. Como profeta ele ensinava de coisas futuras, porque o profeta prevê então o profeta revela o que vai acontecer na vida do teu povo. E como profeta ele diz: olha, não ficará aqui pedra sobre, mas eu não vim para ser profeta. Profeta já tem o João Batista. Eu não vim para ser sacerdote. Sacerdote já tem no tempo Anás e Caifás. Então Jesus não era somente uma pessoa que aparentemente tinha intimidade como Enoque. Enoque andava com Deus. Isso não quer dizer, porque o homem ora muito e se torna tão semelhante àquele que eu adoro. Isso não quer dizer que eu sou Deus. Eu serei Deus se eu for Deus e acabou. Não porque eu ando do lado de Deus, não é verdade? Não, ele não era semelhante porque andava ao lado de Deus. Não é porque ele era um homem de oração. Talvez alguém pode pegar a natureza de Jesus e dizer: não, ele só era um homem de oração, ele só era um homem espiritual, ele acreditava, porque existe uma tese, você sabia disso? Existe uma teoria por aí que ensinam que Jesus era louco, que acreditava estar alucinado e pensando que era Deus. Mas como pode? Uma profecia vem e conta. E ele vem e fala: vai acontecer isso. E no ano 70, o sangue foi derramado porque ele predisse que iria acontecer. Ele disse que ele iria morrer. Então, Jesus, ele não é apenas uma pessoa que se assemelha a Deus. Ele é o próprio Deus. Não era uma pessoa comum. Jesus é o próprio Deus Altíssimo, atuando. Agora que eu quero que você entenda, presta atenção. Jesus está atuando numa forma humana. O Luan sempre fala para mim: amor, vê. Que forma humana é essa? É uma forma que é 100% homem, que é 100% Deus. Não existe outra forma parecida com a de Jesus. Já inventaram milhares de religiões. Já inventaram, como eu falei, personagens heróicos, como Superman, que é um homem indestrutível, como outros homens que foram inventados como semideus. Mas Jesus aqui, ele na história, ele tem uma forma, e para explicar como é a forma dele, ele é espírito. Deus é espírito, então tem uma forma. Talvez você nunca parou para estudar isso. Então Deus deve ter alguma forma. Se o copo não tem uma forma, tem um conteúdo dentro. Ok, então deixa eu beber água, aproveitar que tem um conteúdo. Então Deus tem uma forma. Pastor, qual é a forma de Deus? Ele disse assim: ó, o seguinte: nenhum homem pode viver senão morrerá. Mas a Bíblia apresenta ele como espírito. Então a forma de Deus é de um espírito. Pode ser muita gente tem a ideia que um espírito é um ser brilhoso. Sim ou não? Que é um ser de relâmpago, de raio, de trovão. Eu não quero especular isso, mas ele tem uma forma, e a sua forma original é espírito.
morfê. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Só que esse Espírito, ele se encarna no homem chamado Jesus. E agora, essa pessoa humana, ela vai receber um título, e não só um nome. Qual é o título desse homem? Mashiach. Então está identificando ele como o Salvador do mundo. Que a palavra Mashiach tem um sentido de o ungido, o rei ungido. Então ele, como rei ungido, na sua forma de espírito, ele encarna. Isaías 7,14, encarna. João era o verbo era a palavra. Eu vou explicar isso detalhadamente para você. E agora, na sua encarnação, ele recebe título como ungido. Porque ungido para salvar, para guardar os mandamentos do Senhor e para cumprir as profecias. Então Jesus nasceu, automaticamente cumpriu-se a profecia do Mashiach. Então Jesus é o Mashiach predito por Daniel, predito